Obrigado, Luciana. Bom, então vou dar início à última mesa do último dia, que vai ser sobre o princípio de identidades indiscerníveis na mecânica quântica. Bom, vou apresentar então os palestrantes e só comunicar que o professor Jonas não vai poder participar, porque ele teve uma emergência médica com o filho dele, mas ele estará representado aqui pelo Raoni, que vai apresentar um trabalho conjunto que eles dois estão fazendo. Só uma coisa, vocês conseguem me ouvir direito, me ver? Tá tudo certo? Ok. Tá ótimo. Perfeito. Bom, o professor Décio Krause é professor titular aposentado de filosofia da UFSC e também de matemática da UFPR. E hoje ele é professor do PPGLM aqui na UFRJ. Eu digo aqui porque eu estou no Rio de Janeiro dessa vez. Ele é graduado em matemática pela PUC do Paraná, mestre em educação pela PUC do Paraná e doutor em filosofia pela USP, com a tese intitulada Não Reflexividade, Indistinguibilidade e Agregados de Weil. Ele é autor de inúmeros artigos sobre o tema da mesa e diversos livros, dentre os quais uma das minhas introduções favoritas, que é o Tópicos em Ontologia Analítica, e aquele que provavelmente todos vocês conhecem, que é em coautoria com Stephen French, Identity in Physics, a Historical, Philosophical and Formal Analysis. E ele também foi orientador dos outros dois palestrantes dessa mesa. O professor Jonas, que não está presente, e o Raoni, que atualmente é pós-doc lá no CLE, na Unicamp, fazendo uma pesquisa financiada pela FAPESP, e ele foi graduado em filosofia e mestre também em filosofia pela UEM, e doutor em filosofia pela USP, sob orientação do Jonas e do Décio, com a tese Discussions on Physics, Metaphysics and Metametaphysics, Interpreting Quantum Mechanics. Ele é autor de diversos artigos sobre o tema de metafísica na ciência, dos quais eu destacarei um só que eu li recentemente, que é chamado The Spectrum of Metametaphysics, Mapping the State of the Art in Scientific Metaphysics, publicado na Veritas, e com o professor Jonas. E também eu destaco o livro dele, recentemente lançado, Consciência e Mecânica Quântica, uma abordagem filosófica. E também destacar que o Raoni ganhou o prêmio Newton da Costa, da SBL, esse ano. Bom, e eu, sou o mediador dessa mesa, sou o doutor Leonardo Videira, ou Leonardo Soltello, como alguns de vocês me conhecem. Eu sou bacharel, licenciado, mestre e doutor em filosofia pela Unicamp. Eu defendi em 2023 uma tese intitulada Strategies for Defending the Principle of Identity of Indiscernibles, a Critical Survey and a New Approach. Foi financiada pela FAPESP, que também tem financiado meu pós-doutorado na USP, onde eu estudo sob a supervisão do professor Oswaldo Pessoa, onde eu busco desdobrar os resultados dessa minha tese. E aí, vou ver se eu consigo publicar alguns artigos e um livro ao final dessa pesquisa sobre esse debate do princípio de identidade dos indiscerníveis. Eu vou fazer uma breve apresentação, uma breve contextualização do tema, e eu pretendo usar uns 10, 15 minutos sobre isso, depois eu passo a palavra para o Décio e depois para o Raoni. Ok? Vamos ver. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos. Então, compartilhando tudo, né? Isso. Tá perfeito, cara. Vocês estão vendo só o slide? Estão vendo o slide em tela cheia? Sim. Você não mais. Tá. Ok. Bom, fazer um breve resumo sobre o assunto. O princípio de identidades indiscerníveis ele tem várias formulações, né? Então, eu separei aqui algumas. Diz o seguinte: uma delas diz o seguinte: se dois objetos, quaisquer sejam, compartilham toda e qualquer propriedade, então eles são ou deveriam ser o mesmo objeto. Outra, do Michael Della Rocca: se A e B têm as mesmas propriedades, então A é igual a B.
Uma outra, da Robin Jashon. Para todos os mundos, para todos os mundos W e todos os indivíduos X, Y, se X e Y são indivíduos em W, em um mundo W, perdão, que está contido em W maiúsculo, e X e Y são qualitativamente idênticos, então X igual a Y. Ou a mais famosa, que é do próprio Leibniz, não pode haver na natureza duas coisas individuais que diferem apenas em número. Uma outra muito próxima da do Leibniz, que é do professor Rodrigues Pereira, que inclusive está no outro evento aqui que eu estou fazendo parte, que eu vim assistir aqui na PUC do Rio de Janeiro, não há duas coisas que difiram solo-número. E a formulação menos controversa é essa formulação em linguagem de segunda ordem aqui. A controvérsia com ela seria apenas se ela é necessária ou não. Em todas as outras, a gente vai ficar debatendo qual seria a melhor formulação para o princípio. Essa aqui parece que todo mundo concorda que, pelo menos, essa é uma maneira de enunciar o princípio sem muitos problemas. Bom, na história, a gente costuma atribuir esse princípio ao Leibniz, mas ele é um pouco mais antigo que isso. Tem algumas fontes dizendo que a gente encontra em Cícero, ele preocupado com alguns problemas epistemológicos, em Acadêmica 285, em que ele diz explicitamente: não há duas coisas absolutamente iguais. Caso houvesse, não seria possível conhecimento absoluto sobre essas coisas. Então, parece que ele foca em questões epistemológicas do princípio, algo que eu tenho a impressão que é amplamente ignorado depois disso. Todo mundo está preocupado com a parte metafísica, com a ontologia, nas discussões futuras. Já no século XV, a gente encontra em Nicola de Cusa, ele esboça o princípio de identidade dos indiscerníveis para defender algumas teses teológicas, sobretudo de que a identidade perfeita implica uma unidade perfeita, para defender um tipo de monismo. E aí eu tive uma ideia esses dias que talvez o princípio de identidades indiscerníveis já estava rondando as discussões medievais daquela época, em outras discussões, por exemplo, nas discussões sobre resseidades nos rotos e talvez nas discussões sobre o que é o ente no Soares. Mas isso é uma coisa que eu preciso ir atrás ainda. Se alguém tiver alguma sugestão, por favor. Bom, e aí o princípio, como eu disse, ele é comumente atribuído ao Leibniz. Mais precisamente, ele é defendido por Leibniz nas correspondências que ele tem com Samuel Clarke, que era o aluno do Newton, né? E ambos eles disputavam a natureza do espaço. Eles tinham um debate sobre qual a natureza do espaço e a relação da vontade divina sobre a existência de objetos no mundo. Isso foi tratado em outras mesas aqui do evento, em que o Clarke e o Newton defendiam uma posição absolutista ou substantivalista do espaço, e o Leibniz defendia uma posição relativalista do espaço. Aí vocês me desculpem a tradução, mas eu sempre acho meio estranho traduzir relatival e substantival por substantivista ou relativista. Bom, e esse debate segue num Kant pré-crítico, em que, embora ele concordasse com Leibniz que o espaço não podia ser uma substância em absoluto, ele propôs um experimento mental que mostrava que um relacionalismo puro também não era uma resposta aceitável. E esse experimento é o experimento das duas gotículas, que é o primeiro argumento de dispersão contra o princípio de identidades indiscerníveis, da qual a gente vai ter a versão mais moderna e mais amplamente aceita, proposta pelo Max Black, que eu vou narrar daqui a pouco o experimento para vocês. Mas o que é um argumento de dispersão? É um argumento que visa mostrar a falsidade do princípio de identidades indiscerníveis por meio de
da montagem de um cenário, de um mundo possível, em que haja uma diferença numérica entre objetos, mas não há uma diferença qualitativa entre esses objetos. E, embora o Kant ele tenha proposto o primeiro desses argumentos, o argumento famoso é o das esferas de Black. Black, num diálogo chamado The Identity of Indiscernibles, em que tem dois personagens, o A, que parece ser um positivista lógico, e o B, que eu assumo que é a posição do Black, eles estão discutindo sobre a natureza da identidade e do espaço também. E o personagem B diz o seguinte: não seria logicamente possível que o universo tivesse contido nada a não ser duas esferas exatamente similares? Nós poderíamos supor que cada uma fosse feita de ferro puro, que tivesse o diâmetro de 1 milha, que tivesse a mesma temperatura, cor e assim por diante, e que nada mais existisse. Então, toda a qualidade característica relacional, preste atenção nisso, de uma também seria uma propriedade da outra. Agora, se o que eu estou descrevendo é logicamente possível, não é impossível que duas coisas tenham todas as suas propriedades em comum. Isso me parece refutar o princípio. Em seguida, ele faz um adendo, né, dizendo que esse universo ele precisa ser simétrico. Opa, perdão. Bom, e esse argumento do Black ele é usado como base para desenvolver outros argumentos, ou melhor, esse cenário é usado para procurar outros cenários que também funcionariam como contra-exemplo em um argumento de tipo dispersivo. Tá? Bom, alguns dos argumentos propostos aí, eles não apelam só para questões espaciais. Por exemplo, o Weyer, positivista lógico, ele propõe um argumento em que sequências sonoras seriam indiscerníveis também. O Adams propõe que é possível que hajam mentes indiscerníveis. O Adams também propõe que tem um outro tipo de argumento, que é a partir de esferas quase indiscerníveis, eu consigo transformar essas esferas em indiscerníveis. Temos argumentos que usam números imaginários, por exemplo, I menos I, I negativo, em Leibniz, grafos simétricos, não rotulados, em Leibniz, Leibniz, pontos espaço-temporais, um trabalho de Friedrich Miller, que é um defensor do princípio de identidades indiscerníveis, cita, e de partículas indiscerníveis em diversos autores do século XX. E aqui a gente chega num primeiro impasse que tem nesse debate, que dados esse monte de entidades diferentes que poderiam ser indiscerníveis, com tipos diferentes de propriedades, a gente teria que definir primeiro que tipo de característica, que tipo de propriedade ou de relação deveria ser levado em conta para atribuir identidade a um objeto, e que tipo de propriedade ou relação poderia servir para discernir um objeto de outro. E talvez distinguir, gerar uma distinção entre um objeto e outro. Que é um problema central para esse debate, que eu acho que foi insuficientemente trabalhado na literatura até então. Bom, já entrando, então, nesses casos de partículas indiscerníveis, que é o tema da mesa, no século XX a gente chega nesses problemas. No início do século XX, embora sem citar explicitamente o princípio de identidades indiscerníveis, Weil e o Dirac, quando eles estão lidando com questões de simetria de estados quânticos, eles notam que há uma permutabilidade entre partículas envolvidas e que isso bota em xeque o princípio de identidades indiscerníveis. No mesmo espírito, Schrödinger ele aponta que o fato de que a indistinguibilidade
de elétrons desafia a noção clássica de indivíduo que nós temos. No entanto, eles não se aprofundam muito nesse tema, até a década de 80. E nos anos 80, alguns filósofos da física começaram a se debruçar mais atentamente sobre esse tema e desenvolver outros contra-exemplos que poderiam ser usados em argumentos dispersivos, falseando o princípio no mundo atual. Então, não seria só uma questão de mostrar que o princípio ele não é necessário, ou que ele não aliás, ele não é sequer contingente, porque ele não é verdadeiro no mundo real. Perdão, desculpa. Ele não é necessário, ele não é contingente, ele não é nem verdadeiro no mundo atual. Bom, como marcos desse debate, eu acho que dá para a gente citar os artigos do French e do Redhead, Quantum Physics and the Identity of Indiscernibles, onde eles usam exemplos de férmions e bósons emaranhados como contra-exemplos, e o artigo de 91 do Saunders, que ele acompanha French e Redhead, mas depois, já entrando no século XXI, em 2006, ao notar que existem tipos diferentes de discernibilidade, ele propõe que, olha, talvez o princípio esteja a salvo, porque eu posso diferenciar férmions fracamente e bósons eu não posso diferenciá-los fracamente, mas eu posso desenvolver uma outra defesa para essas entidades. E essa outra defesa que ele propõe, chamada de defesa por soma, ela diria que os bósons não entram no escopo do princípio de identidades indiscerníveis, porque eles não são objetos, eles são características de outros objetos. Só uma nota, perdão, uma coisa que ficou faltando esse argumento para discernir os férmions é conhecido como a defesa do princípio de identidades indiscerníveis por discernimento, porque ela vai tentar mostrar que há uma propriedade que discerne fracamente esses férmions. Seria a propriedade de ter spin-up ou spin-down. E a natureza antissimétrica dos férmions nos permite distinguir eles, porque sempre que um tiver spin-up, o outro tem que ter spin-down. Uma nota aqui sobre os tipos de discernibilidade. A discernibilidade absoluta, que diz que qualquer propriedade que baseia a discernibilidade dos objetos em qualquer propriedade monádica que vai diferi-los. Por exemplo, x é quadrado ou y é triangular, então eles seriam absolutamente discerníveis. Tem uma discernibilidade relativa, que vai dizer que qualquer relação que seja assimétrica e reflexiva vai diferir os objetos de maneira relativa. Um exemplo de propriedade relativa que os discerniria é dizer que x é mais velho que y, ou que x está à esquerda de y. E a discernibilidade fraca, que é essa a qual o Saunders vai apelar, é qualquer relação que seja simétrica, mas irreflexiva. Então, um exemplo de uma propriedade assim, de uma relação assim, é dizer que x está a 2 metros de y. X está a 2 metros de y, mas não está a 2 metros de si mesmo. E aqui eu listei algumas defesas que a gente encontra na literatura, mas essas defesas por discernimento e essas defesas por soma são as defesas usadas para os casos da mecânica quântica. E tem a defesa por impossibilidade, que eu propus no meu doutorado, e eu espero poder aplicar ela nos casos de mecânica quântica assim, o quão breve eu conseguir fazer isso. Bom, no século XXI, agora tem muita gente escrevendo sobre o princípio de identidade indiscerníveis, sobretudo nesse debate dos casos da mecânica quântica,
E aqui vocês encontram algumas pessoas que estão tentando defender o princípio, como o Saunders, o De La Rocca, a Catherine Hawley e o Fred Miller. E hoje nós vamos ver duas falas que talvez que certamente vão contra essas defesas, vão tentar mostrar que o princípio de identidade discerníveis não é verdadeiro. Bom, então eu passo a palavra agora para o professor Décio. Então, Sim. Leonardo, muito obrigado pela introdução, obrigado a todos pelo convite. Antes de começar, eu tinha duas observações a fazer sobre aquilo que você falou. Por exemplo, James Ladyman, ele fala que I menos I seriam indiscerníveis. Não são. Eles são indiscerníveis dentro da estrutura do corpo dos números complexos. Por quê? Porque lá existe um automorfismo, que é tomar o conjugado do número complexo, que leva um no outro. E essa é a definição de indiscernibilidade dentro de uma estrutura. Quando existe um automorfismo não trivial que leva um no outro, que não é função identidade, que é o caso dos números complexos. Mas se você sair dessa estrutura, por exemplo, vá para o plano de Argand-Gauss, você vê a diferença entre I menos I nitidamente. Um está num ponto, outro está no outro. Então, eles não são indiscerníveis, eles são relativamente indiscerníveis, relativamente àquela estrutura que você está considerando. Isso se passa também com os grafos. O Ladyman também ele fala de grafos, como você muito bem citou. Mas se você procurar num livro sobre grafos, um livro de matemática sobre grafos, você vai ver a definição de grafo da seguinte maneira. Um grafo é um conjunto. É um conjunto cujos tem duas partes. Tem os pontos, os nós, e tem as ligações entre os grafos. O que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção de objetos que são diferentes um do outro. Então, quando ele pega grafos simétricos, por exemplo, não orientados, digamos, ele está simplesmente considerando os vértices como objetos indiscerníveis, mas eles não são, porque você tem que enfiar isso numa matemática. E quando você enfia isso numa matemática, eles são diferentes. A mesma coisa se passa com os argumentos de Simon Saunders e o Fred Miller. Eles, nesse artigo que você menciona, de 2008, eles falam explicitamente que eles estão dentro da teoria de conjuntos ZFC. Dentro do ZFC, qualquer coisa é um indivíduo. Qualquer duas coisas são discerníveis fortemente, ou como o Saunders vai usar, eles usam esse termo, absolutamente, por uma propriedade monádica. Então, o argumento deles de que férmions, e depois o Miller e o Sevik, eles estendem isso para bósons também, mas eles falam de férmions, são discerníveis apenas fracamente por uma propriedade, uma relação que seja não reflexiva e simétrica, como você mencionou. Isso ok, eles são indiscerníveis por ter spin para cima e outro ter spin para baixo. Mas eles são também absolutamente discerníveis porque eles estão dentro da ZFC. Não tem escape. Se você considera a lógica, isso é uma coisa que eu venho insistindo há muito tempo, que os físicos, os filósofos não levam em conta, você tem que dizer, eu estou trabalhando onde? Qual é o meu framework? Se você está dentro da matemática clássica, dentro da lógica clássica, não tem escape. O princípio da identidade dos indiscerníveis é teorema. Você tem que aceitar ele. Então, como é que você pode refutar o princípio da identidade dos indiscerníveis? Você tem que ir para a lógica. Não adianta discussão filosófica, metafísica, seja lá o que for. Você tem que ver lógica. Tem que parar com essa discussão. O artigo do Max Black, de 1951, é histórico. Vamos para a física de hoje. Vamos ver o que a física de hoje diz. E o que a física de hoje diz? Então, vamos ver. Aqui, eu digo, você fez uma revisão histórica muito interessante sobre o princípio, sobre coisas que eu não conhecia. Eu sabia da referência do princípio já nos estoicos, que é descrita no livro do Max Jemer, Conceptual Foundations of Quantum Mechanics. Mas é claro que ele foi divulgado por Leibniz, e aí está a capa do livro do Gonçalo Rodrigues Pereira, que você cita, que, aliás, é excelente o livro dele. Mas veja, vamos escolher uma formulação do princípio de Leibniz. Não é possível que duas coisas se assemelhem totalmente e difiram somente em número. Na nossa linguagem de hoje, na forma contrapositiva. Qualquer que seja f, uma propriedade de indivíduo, se x e y têm as mesmas propriedades, eles são iguais. Mas veja bem, isso aqui tem que qualificar, que os filósofos não fazem. Primeiro, o que está envolvido nessa formulação? A primeira coisa, o quantificador universal para todo f.
Segundo lugar, o predicado da identidade, o igual. Ali embaixo, em teoria de conjuntos, eu vou pular. São duas coisas, o quantificador universal e o predicado de identidade. Isso tem que ser levado em conta, e não é pelos filósofos. Eles discutem waving hands, como dizia o professor Newton Costa. O que é a identidade? A identidade é assumida por você, inclusive, que você está mencionando aí, pelo Leibniz, por todo mundo, a identidade da lógica clássica, que nós poderíamos chamar de leibniziana. Ok. Qual é a razão? Porque nenhuma outra lógica é especificada nessas discussões que vocês fazem. Então, vamos assumir que seja a lógica clássica. Ninguém diz que a lógica não é a clássica. Ok, então você sabe que você não assume nenhuma forma de substrato, Hayes-T, ou qualquer coisa além das propriedades das relações. Você está no escopo das chamadas bundle theories, que é o que o Arthur apresentou pela manhã. E o que significa identidade? Significa isso, sameness, ser o mesmo. Se duas coisas são idênticas, não há duas coisas. Elas são a mesma coisa. Isso não tem como mudar. Se você aceita a lógica clássica, é essa a noção de identidade que você tem. E qual é o princípio? Coisas são idênticas se partilham todas as propriedades. Eu não falei algumas propriedades. Não falei em propriedades observáveis, não falei em propriedades de espaço temporário, não falei nada. Falei em todas. É isso que o princípio está dizendo. Para todo F. Veja bem, o para todo F. Ou como diz o filósofo de Leeds, Joseph Melia, se o para todo não significa para todo, que diabo é isso, então? Claro que é para todo. Eu me culpo com isso, porque no meu livro com o Stephen French, que você menciona, eu entrei na do Stephen e aceitei aquilo, que nós fizemos 3 formas do princípio de Leibniz. O princípio 1, ou para todo F, envolve todas as propriedades, inclusive relações. O princípio 2 afasta aquelas extrínsecas, por exemplo, localização espaço-temporal. E a princípio 3, somente as monádicas. Hoje eu não tenho mais essa opinião. Para mim, somente a forma 1 é o princípio de Leibniz. As outras são formas de indistinguibilidade relativas às propriedades que você selecionou. Por exemplo, se você envolve só propriedades intrínsecas, então as coisas são indiscerníveis relativamente às propriedades intrínsecas, que, aliás, é a definição de identidade de partículas dada no livro do Yacht. Tá? Quem quiser saber, na página 275. Mas está lá. Então, identidade, o princípio de Leibniz se envolve a identidade, o princípio envolve a quantificadora universal, fala de todas as propriedades, não de algumas. Se você considerar apenas algumas, você tem indiscernibilidade, não tem identidade. Todas. Aí está o livro onde nós fazemos essa analogia. Bom, por que você vai questionar, então, a identidade clássica? Identidade clássica é sameness, leibniziana, é a mesma coisa. Por quê? Esse é o meu argumento. Porque há experimentos, veja, não é suposição, há experimentos em física quântica que atestam que a noção leibniziana de identidade não pode valer. Lembre, ela implica que não podem haver coisas totalmente indiscerníveis. Mas os experimentos em física quântica mostram que essas coisas existem, apesar de poderem ser descritas por meio de teorias alternativas ou outras suposições, por exemplo, Saunders, apenas weakly discernibles, etc. A mecânica de Bohm. Existem alternativas, claro, mas, porém, como eu digo ali embaixo, não achamos que, filosoficamente falando, seja suficiente dar um jeito. Se acomoda isso na tua matemática. Se você quer defender essa ideia de que as coisas são totalmente indiscerníveis, é preciso você encontrar uma base lógica adequada. De fato, esses jeitinhos, como eu chamei, muitas vezes levam a metafísica a um patamar que causa mais estranheza do que simplesmente afatar a identidade da lógica clássica. Exemplo, muitos mundos, que é uma coisa mais maluca do que a teoria dos muitos mundos, talvez o Raoni fale um pouco disso. Os mundos não são acessíveis, é um sonho na noite de verão. Trajetórias que não podem ser conhecidas, como em Bohm, as partículas são discerníveis por trajetórias, mas elas são dadas por hidden variable, você não pode conhecer. Como não? Você não pode? Então, que nem as bruxas de Florianópolis, elas existem, mas ninguém sabe quem elas são. Tratamentos epistêmicos, como o cubismo e outras coisas. E tudo para mim, é muito artificial.
Então, vamos ver onde que essas coisas existem na física quântica. Pega bósons. São entidades quânticas que podem partilhar o mesmo estado quântico. Segundo a teoria, segundo pelo menos a minha concepção, não há e nem pode haver qualquer diferença entre eles nessa situação. Pega, por exemplo, um condensado de Bose-Einstein. Você tem ali, começa com o modelo... Veja bem, tudo se passa com modelos, descrições. No modelo clássico, as coisas são discerníveis. No modelo ambulatório, no modelo não sei o quê, nas teorias que você tem. Mas na medida em que você vai baixando a temperatura até quase 0 kelvins, você vai ver aquelas funções de onda, de acordo com a teoria. Elas vão se tornando cada vez mais parecidinhas, até que no fim elas formem o que eles chamam de uma big wave, uma onda em uníssono. Todo mundo se comporta exatamente da mesma maneira, parecendo o exército da Coreia do Norte marchando. Todos com os mesmos movimentos. Não tem diferença nenhuma, nem pode ter. E não são uma só coisa. Isso é totalmente contrário à teoria da identidade clássica. Se você tem mais de uma coisa, essas coisas se distinguem por propriedades. Isso é a matemática clássica. Se você aceita que os bósons em um Beck não podem ser discernidos, você não pode aceitar a matemática clássica. Não é possível isso. Muito bem. Eu cito aqui um exemplo recente, mais recente, que ilustra muito bem isso. O efeito Hong-Ou-Mandel. Você manda 2 fótons de 2 fontes A e B, que passam por um BS, por um beam splitter, um por um. Quer dizer, você tem aí 50% de possibilidades de irem para o aparato C ou para o aparato D. Então, 2 fótons são enviados de A e de B, passando por um beam splitter um por um, indo para C e por D. O que os experimentos mostram? Os experimentos mostram que se os fótons são completamente indiscerníveis, eles sempre vão para o mesmo detetor, C ou D. Porém, se há alguma pequena diferença, por exemplo, em energia, ou em tempo de envio, ou em polarização, por exemplo, a probabilidade de eles irem para detetores distintos aumenta. Mas, depois de haverem chegado em um detetor, não é possível saber de qual fonte vieram os fótons. Caramba, se isso satisfaz a física clássica, eles têm trajetórias. Se chegou em D, você vai saber de onde ele veio, de A ou de B. Mas não é assim que funciona. O experimento é muito bem descrito. Porém, eu digo embaixo, se satisfizesse a teoria da identidade da lógica clássica, eles seriam identificados pela sua origem ou trajetória, ou pela sua identidade. Não são. Os experimentos mostram que para você explicar isso, você tem que assumir a completa, total indiscernibilidade dos fótons. Isso é contra a matemática usual. Veja como é que se faz a descrição matemática disso em poucas palavras. Você usa a segunda quantização, com operadores de criação e aniquilação. Nas fontes, você cria um fóton. Por exemplo, o A+ é um operador de criação. Aplicado sobre o estado do vácuo em A, cria um objeto, lá, que é um fóton, em A. E um em B. O B+ em 0B dá 1B. E, então, você tem agora, se você aplica os 2 operadores num vetor 0, 0, no AB, você cria um 1. Não tem identidade ali. Você tem um indivíduo, um fóton em A, um em B, mas você não sabe o que eles são. Eles são simplesmente fóton porque a teoria está dizendo que eles são fótons. Não há distinção, não há identidade. Não há sentido em se querer saber qual é o fóton em A e qual é o fóton em B. Se forem descritos na lógica clássica, esse vetor implicaria haver uma distinção entre os fótons, mesmo que a gente não soubesse qual é. Mas, em princípio, ela tem que existir, é matemática clássica. Então, você contorna isso, veja. Então, você descreve isso, a evolução daí para chegar nos operadores, lá nos aparatos C e D, através de uma evolução unitária, por uma matriz, que é uma matriz unitária. Isso não diz nada sobre identidade. Não há qualquer diferença no tempo de envio, polarização, frequência. Eles sempre chegam, se forem discerníveis, ao mesmo detetor. Como explicar isso? Isso só pode ser explicado assumindo-se a existência de fótons completamente indiscerníveis. Eu pergunto, como dizer que essas coisas obedecem à teoria da identidade clássica? Não obedecem. Quer dizer, metafisicamente é mais simples, no meu ponto de vista, assumir que a identidade leibniziana falha nesse domínio.
Qualquer alternativa pressupõe uma suposição metafísica mais forte. Ou se assume variáveis ocultas, ou mundos distintos que são inacessíveis, ou alguma forma alternativa de identidade, alguma forma de substrato, uma Haysit, etc., que a gente afasta da física quântica. Ok, e eu pergunto, hoje em dia são muito comuns se aceitar os questionamentos, por exemplo, as leis lógicas da contradição, do terceiro excluído, da bivalência. Isso se aceita hoje com facilidade. Por que não aceitar a violação da teoria da identidade? Os filósofos rejeitam isso, os físicos, radicalmente. Por quê? Por que esse tabu? Ela é muito restritiva e, para mim, não se aplica ao mundo real, nem a nós. Nós mudamos a cada instante. Muito bem, então qual é a abordagem? A falta de identidade ou a sua não aplicabilidade deve ser assumida desde o princípio. Há entidades para as quais a identidade é tradicional, veja bem, a identidade da lógica clássica, falha. Toda uma matemática pode ser criada a partir disso, e uma formulação da física quântica pode ser desenvolvida na qual há ou podem haver objetos que não podem ser discernidos uns dos outros. Eles não podem ser contados por procedimentos usuais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que exige que possam ser distinguidos. Mesmo assim, a sua coleção tem uma quantidade, 2 fótons lá no experimento Home ou Mandel, ou milhares de fótons em um condensado de Bose-Einstein, etc. Nessa física quântica não se faz referência a partículas específicas, mas a coisas como um elétron, um fóton. Quer dizer, você tem tipos de entidades e quantidades de entidades. Não há indivíduos e entidades reidentificáveis como tais em diferentes contextos. Se vocês olham para o professor Silvio Shibeni, vocês vão saber, o professor Silvio Shibeni é o professor Silvio Shibeni que eu vi há alguns meses atrás. É o mesmo, camarada. Por princípio, desculpe o David Hume, mas a gente assume que ele é o mesmo indivíduo. Elétrons não são assim. Quanta não são assim. Se você ioniza elimina um elétron de um átomo, adeus, você nunca mais vai identificar esse cara de novo. Não são reidentificadas, e a reidentificação é uma condição essencial para aquilo que você qualifica como um indivíduo. Então, como conclusão, não há como dizer que o princípio de Leibniz, com a identidade clássica, por favor, deixe-me insistir nisso, o princípio usualmente é formulado com a identidade clássica. Não há como dizer que ele vale no mundo quântico, como o conhecemos por experimento, podendo ser imposto, evidentemente, em alguma teoria. Eu faço isso axiomaticamente. É certo que esses experimentos podem ser explicados por alternativas, em geral, ad hoc, que preservam a identidade das entidades envolvidas, por exemplo, a mecânica de Bohm. Mas, para mim, isso é demasiadamente artificial. Pressupõe hipóteses metafísicas muito mais fortes do que simplesmente rejeitar a identidade. Como que a identidade vale em geral? Logo, os objetos podem ser reidentificados como tais em diferentes contextos. São o mesmo e permanecem o mesmo. Essa é a pressuposição da lógica da física clássica. É uma visão estática da realidade. Ora, isso é violado na mecânica quântica. Como reidentificar um objeto quântico? Na mecânica de Bohm, as trajetórias são dadas por hidden variables. Agora, eu chamo a atenção, tome o cuidado com aquilo que se diz na literatura. Com trajetórias em câmara de bolhas. Você não está vendo o objeto quântico. O Heisenberg explicou isso há muito tempo. Você não está vendo, você está vendo as bolinhas lá do gás se dispersarem. Você não está vendo o objeto para seguir ele por trajetórias. Tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, o princípio de Leibniz é uma lei lógica e que reflete uma metafísica. A metafísica de que as coisas são sempre discerníveis. Nenhuma lei lógica ou posição metafísica tem relação direta com a realidade. Isso é uma tese à la Moir. Assumimos essas hipóteses em caráter pragmático. Qualquer princípio lógico ou metafísico pode ser questionado por meio de outros sistemas que os derroguem. O caso presente, a não individualidade quântica e a teoria de quase conjuntos, que a gente usa como matemática que faz essas coisas, são construções legítimas e, em muitos casos, explicam melhor o que acontece com os experimentos físicos. Então, eu peço que você lembre, em qualquer ambiente no qual vale a teoria usual da identidade, como nas teorias usuais de conjuntos, o princípio de Leibniz é teorema. Não dá para questionar o princípio de Leibniz. É teorema da lógica subjacente. Lembre,
qualquer entidade representada nesse ambiente, por exemplo, uma teoria de conjuntos usual, poderá ser definida de qualquer outra por um atributo, uma propriedade monádica. Olha, Simon Saunders, Fred Miller, não dá para ser somente por propriedades simétricas, reflexivas e simétricas. Não pode. É propriedade monádica porque a matemática está impondo isso. Não dá. A não ser que se mude de matemática. Pronto. É isso que eu tinha que falar. Obrigado, professor Décio. Só antes de passar a palavra para o Raoni, você tem razão. Eu não fiz uma caracterização correta do Leidman, porque realmente ele defende o princípio contra nos casos de números imaginários, porém, no caso de grafos, ele fala que tem contra-exemplos, que é o caso de grafos não rotulados. E no princípio eu vou tentar falar que esse exemplo é meio roubado. Mas, Leonardo, basta você ir num livro de teoria de grafos. Vá lá num livro de teoria de grafos, pega um livro bom e veja a definição de grafo. Grafo é um conjunto. Então, um dos pontos que eu pretendo apresentar é esse, que o exemplo deles é meio roubado, porque Claro o que eles estão roubado. apresentando não são bem grafos. Não funciona. Eles tinham que arranjar outro exemplo. Esse não funciona. Só um detalhe, o Thiago levantou a mão, mas a proposta da mesa é que as apresentações venham primeiro e depois se abre para todos, tá bom? Só lembrando isso para a plateia. Tá bom, então. Vou passar a palavra agora para o Raoni, então. Eu acho que o Décio precisa parar de compartilhar. Eu acho que não precisa, quer ver? Ó, eu coloco aqui. Vamos ver se funcionou. Sim, estamos vendo. Manda bala, Raoni. Gente, muito obrigado. Aproveitar que essa é a última fala do dia e saudar, mostrar nossa apreciação para a organização do evento. Então, Eduardo, Osvaldo, Felipe, Luciana, muito obrigado por tudo. Tem sido ótimo. Tudo tem saído muito bem, todas as apresentações são muito boas, pelo menos até agora. Beleza? Então é o seguinte, primeiramente o Jonas, tá tudo bem com ele saudou todo mundo aqui também, não foi nada grave, apenas uma coisa corriqueira. E tá, a gente eu vou apresentar esses dois argumentos contra a equivalência entre metafísica da individualidade de maneira bastante breve e até balançando as mãos, né? Como diz o Décio, porque não vou envolver muita lógica aqui. Na verdade, é um exercício em metafísica da ciência ou em metametafísica. Então, vai conectar um pouco com o que a gente aprendeu hoje mais cedo sobre bundle theory, sobre o princípio da identidade dos indiscerníveis e também com metafísica experimental do Abner-Shimon, por que não? Bom, o nosso roteiro aqui é pegar essas duas teorias na metafísica sobre a individualidade dos objetos, que é a teoria dos feixes, ou a bundle theory, e a teoria do substrato. Existe um filósofo contemporâneo, o Gilles Benowski, ele avança num livro chamado Metametaphysics, um livro pequenininho, assim, 120 páginas da Synthese Library, 2016. E ele avança essa tese, que fala assim, olha, na verdade essas duas teorias, que todo mundo fala que são rivais, elas são equivalentes. Então a teoria dos feixes é equivalente à teoria do substrato. E a gente vai tentar mostrar dois argumentos vindos da mecânica quântica contra essa tese da equivalência. Então veja, esse é um exercício em metafísica, não um exercício da lógica da metafísica. Um dos argumentos é o argumento da indeterminação metafísica quântica, daquela indeterminação objetiva que o Silvio havia falado na fala dele, e que a gente ouviu também numa das falas pela manhã, com a interpretação do Bohr, da mecânica quântica. E o outro argumento vem
do realismo de função de onda, que é uma posição relativamente mais nova aí no carrinho de compras da metafísica da mecânica quântica. E essa apresentação, a gente teve a feliz notícia de que ela foi aceita para publicação essa semana. Então, quando a gente inscreveu, a gente não sabia disso. Eu não gosto muito de vir aqui apresentar um negócio que já está publicado, porque aí meio que desmotiva as pessoas a contribuírem, mas esse não é o caso, porque a gente ainda não enviou a versão final. Então, ainda há tempo de fazer modificações que vocês sugerirem. Certo? Então, a estratégia, vou tentar ser bastante direto aqui. Para a coisa toda funcionar, a gente precisa assumir duas coisas para fim de argumentação, que parecem inócuas, mas não são. A primeira coisa, a gente vai assumir que a ontologia da mecânica quântica é baseada em objetos. E aqui eu estou entendendo objetos como uma categoria ontológica, um tipo ontológico diferente de, por exemplo, estruturas ou processos. E a segunda coisa é que é significativo a gente investigar a metafísica da individualidade desses objetos. O que a mecânica quântica, somente a mecânica quântica, tem a dizer sobre essa investigação? Todo mundo sabe que nada muito definitivo. E o motivo disso é a subdeterminação metafísica, que a própria física não determina qual é a metafísica apropriada ou a correta para esses objetos. Então, tradicionalmente, a gente tem dois polos, né? Que se chama hoje de subdeterminação metafísica ortodoxa, porque na literatura que o Arthur mostrou hoje mais cedo, existe também a subdeterminação heterodoxa. Não vou tratar disso. Nessa subdeterminação, existe o polo da individualidade, onde aí estão disponíveis no carrinho de compras a identidade transcendental, a seidade, particulares nus, né, ou particulares puros, os bare particulars. De modo que são todas teorias de substrato, ok? E a sabedoria comum nesse debate é que, bem, a teoria dos feixes, ela simplesmente não é uma opção para a mecânica quântica, dado a falha do princípio da identidade dos indiscerníveis. Isso é a sabedoria comum, é o estado atual da arte, por mais que tenham nuances nesse debate. Todo mundo fala que praticamente todo mundo tem essa ideia. E o motivo é justamente a indiscernibilidade de entidades quânticas, de objetos quânticos do mesmo tipo. Já o polo da não individualidade vai estar focado em particulares que não vão satisfazer esse princípio de individualidade. E a concepção recebida, ou received view, aqui defendida e proposta entre outras pessoas, pelo professor Décio e o Steven French, vão dizer que os objetos quânticos simplesmente não estabelecem uma relação de identidade numérica. Mas a consequência metafísica dessa sabedoria comum é que a mecânica quântica simplesmente proíbe a teoria dos feixes sobre a individualidade. Ela não é uma teoria dentro do espaço modal. Quer dizer, ela não está no rol de possibilidades para a gente entender metafisicamente esses objetos. E aqui é da onde surgiu a metodologia que o Jonas cunhou como a metodologia metapopperiana, ali em 2012. Então, a subdeterminação metafísica deveria ocorrer entre diferentes formas dessa individualidade transcendental, diferentes formas da metafísica de substrato, e diferentes formas de não individualidade. E aí tem um estudo bastante panorâmico nesse artigo do Jonas, de 2017. Mas existe essa voz dissidente, que é a do Benowski. Ele fala assim, não, elas são equivalentes. A teoria dos feixes e a teoria do substrato são equivalentes. São funcionalmente equivalentes. Ele dá um critério funcional. Quer dizer o seguinte,
que tudo que é um problema ou uma vantagem para uma, vai ser um problema ou uma vantagem para outra. O que quer dizer, traduzindo, elas vão falhar ou vão suceder, né, ou vão ter sucesso pelas mesmas razões. Só que a questão é, a mecânica quântica ela distingue entre a teoria do substrato e a teoria dos feixes, fornecendo contra-exemplos, por exemplo, para a teoria dos feixes, na falha do princípio da indiscernibilidade do PI. Só que, segundo essa sabedoria comum, até o Décio colocou no final da apresentação dele, a mecânica quântica sempre é compatível com a teoria do substrato. Uma teoria do substrato está sempre disponível na mecânica quântica, e é isso que a gente vai tentar questionar aqui. Então, portanto, vamos tentar resistir a essa tese da equivalência. Vamos falar um pouquinho agora sobre a metafísica da individualidade. O que é uma teoria da individualidade na metafísica? Vai ser uma teoria que vai determinar um princípio de individualidade. E aqui, numa tradução livre dessa citação do Jonathan Lowe, bem padrão na literatura, um princípio de identidade é aquilo que faz dele o objeto singular que ele é. Aquilo que o torna um objeto distinto de outros e o próprio objeto que é em oposição a qualquer outra coisa. Ok, por exemplo, vai explicar a natureza e a diferença numérica dos indivíduos. Por que um indivíduo é um indivíduo e não dois? Vai ser um bônus se essa teoria oferecer maneiras de distinguir as entidades, né? Porque o Décio e o Jonas, nesse capítulo de 2018, eles ofereceram uma distinção entre a metafísica da individualidade, a epistemologia da distinguibilidade e a lógica da identidade. Então, na teoria da individualidade do substrato que a gente está interessado aqui, que é a teoria dos bare partículas, dos particulares nus. Eu não sei se tem uma tradução canônica para isso, o Leonardo me ajuda. Particulares nus, particulares puros. Eu achei os dois. O que é isso? Quais são esses ingredientes? As propriedades de um indivíduo em um dado momento, mais esse tal desse substrato primitivo. Por exemplo, então, o Décio. O que é o Décio nessa teoria do substrato? São as propriedades do Décio, mais o substrato do Décio. E isso garante que a hora que o Décio desliga a câmera e liga de novo, a gente sabe que Décio Krause, é ele, é o mesmo, é numericamente um. Então, essa distinção numérica de um indivíduo tal como o Décio se deve a esse substrato distinto. E esse substrato distinto vai ser um dado básico, primitivo, não explicado em termos de mais nada. Tá bom? Isso vai explicar, por exemplo, a individualidade sincrônica, ou a individualidade num dado instante de tempo. Por quê? Indivíduos numericamente diferentes, eles podem compartilhar todas as propriedades sem serem o mesmo. São qualitativamente discerníveis, mas numericamente diferentes, porque eles têm essa propriedade adicional não qualitativa, que é o substrato. Por exemplo, as esferas de ferro do Max Planck, que o Leonardo acabou de apresentar para a gente. Nesse mundo consistindo apenas de 2 esferas de ferro, nesse experimento mental. E aqui, os experimentos mentais da metafísica é demais, né? Imagina um mundo que só existe 2 esferas. É fogo. Então, elas têm tudo igual, né? Forma, massa, cor, elas são idênticas. Só que elas são, ainda assim, 2. Da onde que vem essa diferença numérica, já que elas têm todas as propriedades? Bom, a teoria do substrato te dá uma resposta. É o substrato. Eu queria ter o meme do cara do History Channel. Aliens. Aqui. Não, substrato. Ok? E também, essa teoria também explica a individualidade diacrônica, que quer dizer a individualidade ao longo do tempo, né, na história. Porque uma vez que o fundamento para essa individualidade é o substrato,
as entidades podem mudar algumas ou até todas as propriedades e ainda serem o mesmo e único indivíduo. Tem um filme que eu gosto muito, Waking Life, 2001, Richard Linklater. Tem uma cena que são duas moças conversando num café e elas falam assim, olha, engraçado, né? Dizem que a cada 7 anos todas as nossas células do corpo mudam e ainda assim a gente permanece a mesma pessoa. Então o Décio, ele já mudou, segundo essa ideia, que eu nem sei se vem da biologia ou não, mas vamos colocar um experimento mental. O Décio já trocou várias vezes todas as suas propriedades e ainda continua sendo o mesmo. Quando eu conheci o Décio, nem eu nem ele tínhamos nenhuma célula do nosso corpo que a gente tem hoje. E ainda, parece, segundo a teoria do substrato, ainda somos os mesmos indivíduos. Ok? Devido a essa presença do particular nu, particular pelado, o bare particular. Então, isso explica, então, a identidade diacrônica, por que os indivíduos permanecem os mesmos, apesar de mudarem todas as propriedades, aquele ingrediente adicional. Mas aí tá. Muita gente olha para isso com um olhar incrédulo. E dá para entender por quê. Porque o substrato primitivo é um postulado ad hoc. E essas pessoas podem preferir uma teoria metafísica mais econômica, que é a teoria dos feixes. Por quê? O que é a teoria dos feixes? São as propriedades primitivas desse indivíduo em um dado momento e mais nada. É só isso mesmo. Então, o Décio, segundo a teoria dos feixes, é apenas a coleção das suas propriedades primitivas. Para ser preciso, a teoria dos feixes requer outro postulado metafísico, que é a relação de compresença. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é como se fosse uma cola para esse feixe de propriedades, onde cada feixe vai ter a sua relação própria de compresença. Só que ela não deve ser entendida como um ingrediente adicional de primeira ordem. Ela é uma relação de segundo nível, que vai aglutinar essas propriedades de primeira ordem do indivíduo. Então, não conta como uma coisa a mais, assim como o substrato contábil. Então, tá. Para voltar para o princípio da identidade dos inseníveis. Dentro da teoria dos feixes, a explicação para a individualidade do Décio é que o Décio tem os seus ingredientes primitivos, as propriedades que vão constituir ele, aquilo que faz ele ser único, um Décio e exclusivo. E isso é alcançado por causa do princípio da identidade dos inseníveis. T.S. Aristóteles, você pode colocar o Locke, que também fala do substrato. Mas o ponto é que na teoria dos feixes funcionar, para o Décio ser um e único, ela precisa do PI, que é dizer que se dois indivíduos compartilham todas as propriedades, então eles são o mesmo indivíduo, são numericamente um. Não tem dois, é um só. E é senso comum, de novo, que esse princípio falha na mecânica quântica. Você pode olhar essa obra do Frank Krause, mas também você vê isso bastante explícito na entrada da enciclopédia de filosofia da Stanford, na entrada aqui do French Bigay, atualizado ano passado. Por que esse princípio falha? Ele falha por causa desse postulado aqui, do postulado da individualidade ou da simetria de permutação, que vai dizer, uma permutação de partículas não vai gerar um novo estado físico. Então, se eu aplico esse operador aqui de permutação em duas partículas, por exemplo, isso não vai me dar um novo estado físico. Então, porque a permutação vai ser igualzinho, vai obedecer essa relação de identidade. Aí você pode perguntar, mas e a tal da discernibilidade fraca? Ali proposta pelo Miller Saunders, mas corrigida pelo Huggett e Norton.
Vai falar o seguinte, ó, mas se x tem spin oposto a y, bom, isso vai obedecer à simetria de permutação, mas é uma relação irreflexiva, porque, como diz o Simon Saunders, nada pode ter spin oposto a si mesmo, um valor de spin oposto a si mesmo. Então, se x e y estão nessa relação, eles não devem ser numericamente os mesmos. Assim vai o argumento desse. Então, vai salvar uma versão fraca do princípio, tá certo? Mas o ponto é, não salva uma versão do princípio que é útil para os fins que a gente estava querendo da nossa teoria dos feixes. E essa é uma crítica conhecida do Jonathan Lowe, no capítulo dele, naquele livro Individuals Across Science, 2015. Então, tá bom. Então, é por isso. E isso é bastante conhecido. Senão, seriam 3 argumentos contra a equivalência. Mas isso é bastante conhecido, a gente não vai entrar nessa literatura. Tá certo? Por quê? Os particulares nus da teoria do substrato parece que encaixam perfeitamente nessa situação onde o PI falha, podendo conferir individualidade, mesmo na ausência do PI, mesmo na ausência de indissemibilidade absoluta. E assim vai o argumento. E aqui que a gente oferece os nossos contra-argumentos contra essa disponibilidade irrestrita da teoria dos substratos enquanto teoria dos bare particulars, dos particulares nus, para a mecânica quântica. E o primeiro argumento é a indeterminação metafísica quântica. Você pega esse princípio da determinação completa. É um princípio caro a nossas intuições, é um princípio que você vê na história da filosofia ali, Baumgarten, Wolff, Kant, vai dizer basicamente o seguinte, olha, todo objeto, todas as propriedades de todos os objetos têm valores determinados, perfeitamente determinados e únicos em todos os momentos. Então, eu pego esse mouse aqui, ele sempre vai ter todas as propriedades instanciadas e com valores únicos. Não é mais do que 1 e nem 0. Como o Silvio já adiantou aí, na mecânica quântica, não. É um princípio muito caro às nossas intuições, muito caro à física clássica, mas a gente é consenso que na mecânica quântica falha. E uma das formas de observar como é que esse princípio falha é nos teoremas de impossibilidade, como o teorema de Pell, o teorema Korchinski-Becker. Mas, recentemente, os filósofos da física quântica têm mostrado que basta você ter essa ligação do alto valor e alto vetor, chamado regra do alto valor e alto vetor, o Eigenvalue Eigenvector Link. Para isso basta. Isso está no coração da mecânica quântica padrão. Essa regra vai dizer, essa ligação vai dizer o seguinte: um sistema que não está em um alto estado de um observável, ou de uma propriedade, não possui um valor bem determinado para esse observável, que é essa propriedade. Então, você considera uma superposição de localização, por exemplo. Você tem um sistema preparado que ele pode assumir o estado A ou assumir o estado B com dada probabilidade. Aí você pode pensar no interferômetro Stern-Gerlach, nas duas fendas, sendo regiões espaciais disjuntas. Existem diversas situações quânticas em que as 4 possibilidades lógicas vão falhar, nomeadamente quando esse sistema estiver sendo descrito por uma superposição desse tipo. Então, vai ser falso que o sistema tenha a propriedade de estar localizado em A, é falso que ele tenha a propriedade de estar localizado em B, é falso que ele está multilocalizado em A e B, estando em A e B ao mesmo tempo, e é falso dizer que ele não está em lugar nenhum. Então, por exemplo, a chave para entender isso, por exemplo, é o fenômeno de interferência. Quando você observa um fenômeno de interferência, você não pode dizer que ele está em A porque dá outro padrão estatístico, está em B porque dá outro padrão estatístico, que está em 2 porque não dá para um objeto quântico estar em 2 lugares ao mesmo tempo, viola a regra de Born. Isso é
um argumento bastante recente do Claudio Calozzi, naquela Grasser Philosophical Studien, um artigo chamado There Are No Saints or on Quantum Multilocation, 2022, fresquinho, ótimo. E também é falso dizer que não está nem em A nem em B, porque quando você fecha os dois caminhos, você fecha as duas fendas, você não encontra nada do outro lado. Então, e aí? Né? A conclusão é que você não tem nenhum valor determinado para a localização, então a fortiori você não tem nenhum valor único determinado, logo você não tem a determinação completa. Você tem uma indeterminação metafísica que eles chamam de gap, que pegando ali da lógica, né, onde nenhum valor de verdade é obtido. Então pergunta, como isso vai afetar, por que eu estou falando disso, né? Como isso afeta a teoria do substrato? A resposta é simples, porque a teoria do substrato, enquanto teoria dos particulares, bare partículas, é uma teoria sobre particulares concretos. Então, o substrato, sendo aquilo que amarra todas as propriedades de um particular, ele deve estar sempre localizado em algum lugar. Por exemplo, ter sempre uma posição específica, mesmo que ela seja desconhecida. E aí que entra a saída lá de, bom, tem, mas eu não sei. Então, considera o caso da superposição. Pela ligação do alto valor e alto vetor, o sistema não está em A, também não está em B, não está em ambos e não está em qualquer outro lugar. Assim, o elétron, ainda assim, esse elétron ele vai ter todas as outras propriedades independentes de estado, como massa, carga, etc., bem definidas. Como que essas propriedades, pergunta, como que essas propriedades podem ser mantidas, unidas por esse substrato, se esse substrato não está em lugar nenhum, não está localizado em lugar nenhum? Além disso, esse substrato, para ele fazer o trabalho teórico que ele deveria estar fazendo, ele deveria persistir através do tempo. Que é justamente o que a individualidade diacrônica requeria. Mas se o estado desse sistema pode evoluir para uma situação em que o estado que o descreve é uma superposição de localização distintas, então você não tem a trajetória. Então você não tem essa diacronicidade. Então, não há como esse substrato continuar fazendo o trabalho teórico que ele deveria estar fazendo na mecânica quântica devido a essa simples regra, porém muito importante regra da mecânica quântica padrão, que é a ligação de alto valor alto vetor. Passemos agora rapidamente ao argumento 2, que é um argumento advindo do realismo de função de onda. Então, a função de onda vai ser um objeto presente em toda a concepção iônica da mecânica quântica. Toda a concepção que vai dizer que a função de onda é um objeto na nossa ontologia e não apenas uma representação da nossa informação que nós temos sobre o sistema. Em contraposição às formulações assim chamadas psi-epistêmicas. Tá bom. Por esse motivo, esses argumentos de indispensabilidade foram avançados para a mecânica quântica. Na verdade, como faltam 5 minutos, eu vou pular o argumento 2, que acho que só o primeiro argumento já vale. O segundo argumento vocês podem ver no artigo, tá bom? Eu mando no pré-print para vocês assim que eu tiver. Tá. Então tá bom. Bem, tanto a teoria dos feixes quanto a teoria do substrato, elas vão sofrer o mesmo destino, segundo o nosso argumento. Ambas vão falhar na mecânica quântica. Só que, mais especificamente, as versões da teoria dos feixes baseada no PI e as versões da teoria do substrato de particulares nus. Isso não vai se aplicar, por exemplo, a versões da teoria do substrato de aceidades ou algumas versões de não indivíduos. Essas visões têm suas próprias dificuldades e elas foram abordadas nesse artigo do Jonas, de 2023. O ponto é que essas versões, dessas duas teorias da individualidade, vão falhar em lugares diferentes.
e isso vai impedir a sua equivalência. A visão comum, então, só para concluir, a mensagem principal aqui para a gente levar para casa, é que a mecânica quântica bane a teoria dos feixes, mas permite totalmente e irrestritamente a teoria do substrato. Um substrato, sendo um particular concreto, deve estar sempre ocupando uma posição particular, e a gente viu que devido à regra dos autovalores e autovetores, isso não é o caso. Outras interpretações podem permitir isso, Bohm ou Everett, mas o ponto é que, então, a teoria do substrato vai ser sempre sensível à interpretação. Você não pode falar simplesmente que ela se aplica à mecânica quântica. Então, substratos simplesmente não são aceitáveis simplesmente na mecânica quântica. Essa é a mensagem principal 1. Você tem, na mensagem principal 2, você sempre vai ter versões revisadas da teoria dos feixes compatíveis com entidades indiscerníveis. Isso vai abrir espaço para uma versão da teoria dos feixes que é independente do princípio, dado e imune à sua falha na mecânica quântica. Mas a teoria do substrato ainda vai ser incompatível com a mecânica quântica padrão devido a essa regra, ou se você for um realista de função de onda. Então, a segunda mensagem principal é a inequivalência. As versões da teoria dos substratos de particulares nu falham na mecânica quântica, e versões de teoria dos feixes sem o PI podem não falhar, podem ou não podem falhar. Se há uma moral da história, é o seguinte: talvez a ciência possa ser feita, ser entendida como um campo de testes para nossas teorias metafísicas. A gente pode aplicar essas teorias e ver se elas sobrevivem. É claro que essas teorias não precisam ser finais ou inteiramente verdadeiras. Mas o ponto é que essas teorias podem efetivamente delimitar o espaço da nossa teorização metafísica. Esse processo vai restringir, então, o escopo de certas teorias metafísicas. Conectar a metafísica na ciência pode, então, mostrar de forma negativa, a ciência pode informar negativamente a metafísica, mostrando quais são as teorias metafísicas que entram em conflito com a ciência. Então, a gente pode identificar quais são as metafísicas erradas para as nossas melhores teorias científicas. E esse, talvez, método de rejeição, talvez seja o mais longe que a gente possa chegar. É o que a gente tem argumentado nesses últimos trabalhos em conjunto, eu e Jonas, sobre a nomenclatura de método metapopperiano, que é uma instância da metafísica experimental do Albert Einstein. É isso aí, muito obrigado. E eu vou deixar passando as referências aqui, caso fique gravado. O pessoal pode pausar aí. Fechou. Muito obrigado, Raul. Vejo aqui algumas mãos levantadas já, então o Décio levantou a mão, depois o Pedro, o Thiago, eu vou ver aqui no chat outras perguntas. Então, Décio, por favor. Obrigado. Eu estou sempre metendo o bedelho e tudo, né? Mas gostei muito, Raoni, parabéns pelo trabalho. Vocês estão numa linha de trabalho muito interessante. Eu tenho só algumas pequenas observações para fazer você pensar. Primeiro, você fala que as entidades quânticas de um mesmo tipo são indiscerníveis. Não, mesmo fótons podem ser discerníveis por energia, polarização e um monte de coisa. Em certas situações, eles são indiscerníveis. Isso é uma coisa que tem que qualificar. Segundo, você fala que a mecânica quântica é compatível com uma ontologia de objetos e que bane a teoria dos feixes. Bom, isso você está entrando já na interpretação. Se você conhece a Olímpia Lombardi, ela tem uma metafísica muito interessante que vê as entidades quânticas como feixes de propriedades. Então isso depende da interpretação, não é uma coisa absoluta. Você vai falar a mecânica quântica bane. Que mecânica quântica? O que você está querendo dizer com isso? Então, de acordo com certas interpretações. E você fala que a teoria de substrato está sempre disponível. A mesma coisa, nem sempre, porque na ontologia da Olímpia não tem substrato. A outra coisa, você fala das esferas do Black. De onde vem a diferença, você diz? Vem de algum substrato. Não, necessariamente. Pega a teoria de quasi-conjuntos. Você tem um quasi-conjunto com um cardinal 2. Não precisa ter substrato. Não tem diferença nenhuma e não tem substrato. Então depende também da matemática que você usa. Então você tem alternativas, não precisa recorrer a substrato. Por falar em substrato, você conhece o artigo do Paul Teller
sobre a refusa dos Hayseeds em mecânica quântica, aquilo ali é uma coisa que tem que ser levada em consideração, criticando ou não, mas é uma coisa útil para você. Então tá, estou no fim. A outra coisa que você fala em inversão fraca do princípio de Leibniz. Como eu falei na minha apresentação agora há pouco, eu sou meio cético com relação a isso. Não tem versão fraca do princípio. O princípio é o princípio. Ele envolve todas as propriedades e envolve a identidade clássica, de acordo com a formulação usual. Então não tem forma fraca. Aquilo que o Saunders, a pessoal fala, aquilo não é princípio de Leibniz, aquilo é forma de indiscernibilidade apenas. E eu gostaria depois que você me desse as referências do Hilgert e Norton, 2014, que você falou, e do Calozzi, sobre a multilocation, porque eu gostaria muito de ver essas coisas em mais detalhes. E conversar mais com você, obviamente, com o Jonas. Parabéns, é muito bacana. Parabéns aos organizadores, que está muito legal. O Leonardo, tudo. Muito bacana. Obrigado. Ô, Décio, muito obrigado. Com certeza, indiscerníveis em sérias situações, preciso qualificar, mas uma coisa que eu vou tentar bater o pé aqui, bem, na teoria da Olímpia, já é uma interpretação da mecânica quântica, com certeza, que não tem de puros feixes, né, de puras propriedades, sem objeto, ele é eliminativista enquanto objetos. Então, já estamos na interpretação modal hamiltoniana. Não é mais interpretação padrão. A gente está falando aqui só de mecânica quântica padrão, e isso também isso é garantido, na verdade, isso é requerido pelo uso estrito e restrito da regra dos valores autovetores, porque essas diferentes interpretações vão modificar esse link. Então, é o que o Peter Lewis chama de strict link. Então, você vai ter, por exemplo, nas interpretações modais, na interpretação do Many Worlds, como o Silvio colocou ali no chat, você vai ter um vague link. Então, ele muda essa regra. Na interpretação do GRW, você vai ter um fuzzy link. Na interpretação do Bohm, eu esqueci qual que é o link, mas elas vão sempre modificando. É só na interpretação padrão, na mecânica quântica padrão, Standard Quantum Mechanics, que você tem esse link. Então, esse nosso argumento só funciona assumindo esse link. Eu concordo com você. Eu também tenho críticas à teoria da Olímpia, porque propriedades do quê? Mas vai lá. É o tal do sorriso do gato, né? O objeto parece que ele está ali em algum lugar. O pattern, né? Que precisa ter. Alguma coisa tem que portar esse objeto. Igual o... Bom. Humberto particular. E aí eu também preciso cortar aqui para passar para as próximas perguntas. Pedro, se você quiser fazer sua pergunta. Oi, se for direcionada, por favor, direciona para alguém ou... Tem que ser para todo mundo ou pode ser direcionado? Porque eu tenho uma pergunta para o Décio e uma para o Raoni. No caso, mas para o Raoni eu acho melhor eu falar com ele outra hora, porque é só mais uma questão de notar, para o Raoni em particular, que a diferença entre você postular o princípio de identidades indiscerníveis e a indiscernibilidade dos idênticos, a contrapositiva, né, o inverso, a primeira trata-se de um postulado ontológico, metafísico, e o segundo trata-se de um postulado epistêmico. A indiscernibilidade é sempre sempre tem a ver com com o que se pode saber, certo? As condições sobre as quais um agente pode discernir entre diferentes objetos. Então, talvez seja interessante ver se seria possível subordinar uma à outra e dizer, olha, uma depende da outra, seja a nível epistêmico ou seja a nível metafísico ontológico. Para o Décio, eu conhecia um pouco, eu tinha lido o trabalho dele sobre lógica não reflexiva, né? É antirreflexiva, Décio? Não reflexiva. Não reflexiva, isso. Você me lembrou também na Ampof, isso.
como pode uma imagem metafísica, ou seja, uma certa metafísica sobre a identidade, vamos restringir basicamente a identidade, mas isso poderia ser dito para qualquer espécie de identidade e problema metafísico, que ela só vale para um estágio, um escopo da realidade e não para outro. Se o que está a nível macroscópico da realidade material, certo? Do que é empiricamente verificável, ela eu não sei se você vai concordar, mas de uma certa maneira nós pensamos que há uma continuidade, que as propriedades macroscópicas emergem dessas propriedades microscópicas. Então, como é que pode dessa continuidade ou dessa relação, certo, das partes mais fundamentais da realidade para as partes menos fundamentais, que tenhamos duas imagens sobre a identidade, ou seja, duas regras valem para escopos diferentes, significando então que se trata de quase que realidades diferentes. Para mim, me parece que nós estamos falando duas coisas diferentes que dificulta essa relação entre as duas, entendeu? Se a realidade é uma só, então somente um conjunto de regras deve valer para as duas. Pelo menos essa é a minha impressão, minha intuição sobre o problema. Obrigado. É para responder? Bem, Pedro, obrigado pela pergunta, mas eu não sei o que significa realidade. A realidade, eu não sei. Vamos restringir. É o que está aí, digamos. Sim. É o que está aí. Então, vamos restringir. Você aproxima por teorias, por aquilo que você formula. E depende da maneira como você formula, você pode ter uma coisa ou pode ter outra. O Schrödinger falava em objetivação da realidade. É um tópico filosófico muito interessante que ele defende e que ninguém conhece. Você cria, de certa maneira, a realidade. Eu dou sempre o exemplo seguinte: você pega um copo com metade de água e põe um lápis dentro. O que você vê? Você vê um lápis quebrado, né? Quer dizer, você não está vendo o lápis. Porque se você visse o lápis, você não via ele quebrado. Você está vendo uma construção que o teu cérebro faz do lápis. E isso é assim com tudo, segundo ele. E eu acredito que ele tem razão. Então, nós temos as nossas teorias, que são empiricamente adequadas, uma série de coisas e tal, então satisfazem isso. Agora, quando você fala identidades, eu não sei o que é isso. Eu insisto sempre naquilo que eu escrevo. Eu estou falando da identidade da lógica clássica. Outra coisa eu não conheço. Existem, por exemplo, identidade relativa do Peter Gitt, existe a identidade modal, mas eu não falo disso. Eu falo da identidade clássica. E é essa identidade que o princípio de Leibniz, nas formulações usuais, como o Leonardo apresentou, é usada. E essa identidade, para mim, não funciona na mecânica quântica por um motivo muito simples. Porque ela implica que duas coisas sempre têm uma diferença. Uma diferença por propriedade monádica, ainda contra o Saunders e o Miller. Monádica, eu posso demonstrar isso. Tá, propriedade monádica. Então, essa é a identidade que eu questiono na mecânica quântica. Outras formas de identidade eu não sei, porque eu não sei o que elas são. Eu também não sei se o mundo é assim, eu não sei como é que é o mundo. Eu aproximo o mundo pelas teorias que eu tenho. E eles vão me contando e vão me satisfazendo, e eu vou gostando e vou mantendo as teorias, enquanto não der problema. Então, é tudo muito filosófico, metafísico. E você tem razão, é tudo uma suposição metafísica, e é mesmo. Nós vivemos impregnados de metafísica, até em lógica. Quer dizer que o Frege lá afastou a metafísica da lógica, isso é besteira. Está até o pescoço cheio de metafísica. Posso pedir um esclarecimento rápido, Décio? Quando você disse que tem que ser propriedades monádicas, elas podem ser impuras? Como? Quando você diz que são propriedades monádicas que têm que ser usadas para discernir, elas podem ser impuras? São o quê? Impuras, propriedades impuras. Eu não sei o que são impuras. Isso é coisa do Bigay, lá do Calton. O Bigay fala propriedades puras, impuras, propriedades lindas, bonitas. Não existe. Eu escrevi um artigo recentemente dizendo o seguinte: não existe maneira sintática de você discernir entre propriedades. Não tem como. Não existe isso. Você precisa de semântica. Então, o que é a propriedade impura? O que é a propriedade observável? Não, só pode considerar propriedades subserváveis. Eu não sei o que é observável. Isso não é lógica. Isso está na interpretação. Está lá no laboratório. Esses caras, eles não entendem chongas e mirongas de lógica.
e não leva em consideração a lógica. O que para mim é coisa de vida. É preciso dizer em que contexto você está trabalhando. O que você está assumindo? É a frase que eu vivo citando do Voltaire. Quer conversar comigo? Então defina os seus termos. Eles não definem coisa nenhuma. A única exceção são Saunders e Miller. Ele fala, nós estamos em ZFC. E aí eles se ferram, porque a matemática que eles usam contradiz aquilo que eles assumem. Aqui, por favor, eu já discuti isso com o Saunders, com o Miller, mas não adianta. O Saunders diz, eu já resolvi esse problema. Você não conhece pessoalmente o Saunders. Eu já resolvi esse problema. Como ele é um filósofo de Oxford, ele já resolveu o problema. Não tem mais o que Cuidado, Décio, está gravando. A pessoa resolveu um problema em filosofia. Se eu resolvi o problema em filosofia, peraí, né? Raoni, você quer entrar nessa? Não, eu vou só lembrar que esse foi um dos motivos pelos quais eu, o Jonas e o Décio escrevemos um artigo falando que tem que acabar com esse negócio de metafísica, sobre a eliminação da metafísica devido a essas inconclusividades geradas pelo problema da subdimensão. Lógica proposicional. Você vai dizer, vou fazer uma tabela de verdade do alfa implica beta. Você tem que atribuir valores para alfa e para beta. Quem te diz que o valor verdade de alfa implica beta depende dos valores de alfa e de beta? Isso é uma tese metafísica. Remonta ao atomismo lógico lá do Wittgenstein e do Russell. Isso é metafísica. A lógica toda está impregnada em metafísica. Está tudo impregnado em metafísica. Não dá para eliminar. Não. O Décio vai se lembrar exatamente do que a gente escreveu nesse artigo, que é... Quem escreveu? Eu, você e o Jonas. Nem me lembro. Você que escreveu, não fui eu. Temos que tirar essa ambição de que a metafísica vai descrever verdadeiramente. Às vezes a metafísica só fala sobre possibilidades. Agora, uma pretensão de falar que a metafísica descreve verdadeiramente a realidade, eu vou te perguntar como que você sabe disso. Claro. Pessoal, a discussão está boa, está esquentando, mas vamos partir para outros tópicos. Thiago tá um tempão querendo perguntar, o Rodolfo também já tinha mandado a pergunta no chat, mas eu vou deixar o Thiago primeiro, depois a gente passa para o Rodolfo, pode ser? Thiago, por favor. Opa, consegue me escutar? Sim. Primeiramente, muito obrigado pela palestra dos dois e pelos organizadores, mas eu acho que para o Décio, eu não sei se você conhece, Décio, mas eu acho que poderia enriquecer o seu argumento as lógicas ortomodulares, no qual eu trabalho, e por teorema de Cohen-Specker, que é um teorema muito antigo, já dos anos 60, prova que não só não existe lógica global não contextual de dois valores que consegue representar um sistema quântico, e que lógicas ortomodulares são em si a única estrutura lógica que consegue representar sistemas quânticos. Não são as únicas, Thiago. Você pode usar, hoje falaram da abordagem do Hagi, por exemplo, usando o C-star álgebra. Sim, mas a C-star álgebras tem fundamento em lógicas ortomodulares. Lógicas ortomodulares são abstraídas de sub-álgebras de C-star álgebras. Eu aprendi a lógica ortomodular com a Maria Luísa Della Chiara. Claro que eu conheço. Della Chiara. Lógico que eu conheço o teorema de Cauchy-Specker, lógico, claro. Você tem razão. Agora, a observação tua é pertinente. Você tem toda a razão. Só porque lá fica claro que, em lógicas ortomodulares, é claro que conceitos de identidade em lógica clássica é inaplicável. Não, veja bem, posso dar um exemplo? Você conhece a lógica ortomodular? Você conhece a lógica quântica do Geis e Takeuchi? Não. Então, veja bem, você conhece o que é modelo booleano em teoria de conjuntos? Sim. Então, veja bem, modelo booleano, você começa a construir o universo a partir de uma álgebra de Boole completa. O Geis e Takeuchi teve a seguinte ideia: pega um reticulado ortomodular, ao invés de uma álgebra de Boole, e faça a mesma construção. Obtenha ali dentro uma matemática que eles chamam de matemática quântica. Uma das coisas é que o princípio da identidade, da indissolubilidade dos idênticos, acho que o Pedro que falou nisso, é falso lá dentro. Faz bastante sentido. É o caminho inverso da abstração. Isso.
Começa com a ortomodularidade. Você começa com mas o caminho inverso da abstração. Mas a álgebra sempre vai te dar o que é verdade na teoria. Sim, não tem como escapar dela. Você me entra em contato comigo, Thiago, que eu gosto de lógica quântica, essas coisas, porque, puxa, isso desde que eu trabalhei com a Dalla Chiara, isso é uma coisa que eu adoro. E também agora com métodos algébricos para teoria dos campos quânticos, também, que a gente tem bastante coisa de lógica ortomodular lá também. Sim, imagino. Bacana. Ok. Obrigado. Obrigado a você. Bom, passo a palavra então para o Rodolfo. Décio, é uma pequenina curiosidade no âmbito da filosofia. Eu não estou te ouvindo bem. Me ouve agora? Agora sim. É uma pequena curiosidade no âmbito da filosofia. Quando você desenvolveu o seu argumento, lá para as tantas, você disse o David Hume não ia gostar. A minha pergunta é: qual era, afinal, o argumento de Hume, né, que refutaria supostamente a ideia de que eu não sou o mesmo Rodolfo de 10 anos atrás? Eu queria que você esmiuçasse isso um pouco. Eu não sou filósofo, então eu gosto muito de ler Hume, mas, curiosamente, eu nunca li isso em livro nenhum dele. Eu queria até que você me indicasse onde achar isso. De cabeça, assim, Rodolfo, eu me lembro do treatise dele na página 200, na edição do Selby Big, de 1985. Ele fala lá explicitamente isso. Não tem como demonstrar que você é o mesmo de 10 anos atrás. Não tem demonstração isso. Você costuma dizer que você é o mesmo Rodolfo por hábito, pelo costume. Ele introduz esse negócio. Quer dizer, não existe aquilo que o Raoni se referiu como identidade sincrônica. Não tem isso. Você não permanece, quer dizer, não é que não permanece o mesmo, não tem como demonstrar isso. Ele cita isso em várias passagens no treatise. Se você me enviar um e-mail, eu posso te dar as referências das páginas, inclusive, porque eu li muito isso. O Hume é um cara que eu adoro, em particular por isso. E o Schrödinger tem uma opinião exatamente similar com relação às entidades quânticas, só que ele não mencionou Hume. Ele fala isso. Se você, por exemplo, ele fala de um vaso. Tem um vaso de cerâmica que está lá na sala. Você sai da sala e de repente você volta e o vaso está lá. Como é que você sabe que alguém não quebrou o vaso e substituiu por um parecido? Não tem isso. Você vai acreditar nisso, porque no caso do vaso até você poderia fazer uma análise, sei lá, microscópica e verificar que não é o mesmo vaso. Mas com partículas quânticas não tem como. E ele leva para essa conclusão. Não existe reidentificabilidade, que para mim é o conceito-chave na noção de indivíduo. De acordo com a lógica clássica, tudo é um indivíduo nessa acepção. Uma coisa lá, o número 2, num certo contexto, se define de um certo jeito, é o número 2 e é sempre o mesmo número 2. Ora, é questionável isso, né, que nós somos os mesmos. O Hume dizia que não tem prova nenhuma de que nós somos permanentes. Então, você está falando da diacrônica, né, Décio? Tem diacrônica. Seria uma identidade diacrônica. Exatamente. Não seria sincrônica. Mas isso é filosofia, é coisa a ser discutida pelos filósofos. Seria uma questão ligada ao hábito. O hábito. Você está acostumado a me chamar de Décio. Você não pode provar que eu sou o mesmo de hoje ou de manhã. Não tem como. Não existe prova disso. Eu poderia ser um clone de mim mesmo, sei lá o quê. Me parece que identidade não é o mesmo problema que persistência. Né? A identidade é um problema, porque a identidade clássica foi feita para se fazer matemática, só. Você vai aplicá-la no mundo real, você se ferra. Não dá? Sim, mas não é o mesmo problema que o problema da persistência. Eu só queria finalizar para passar para o Pedro. Para falar em persistência, tem que falar em tempo. Tem que falar em espaço. Que espaço você está falando? Espaço newtoniano ou espaço de Minkowski? O espaço da relatividade geral? Que espaço? Que tempo? Tempo? O Rovelli diz que não tem tempo. Que tempo é um conceito secundário. Bom, eu não vou perseguir. Vou deixar o Pedro falar. Ele quer retomar o ponto dele anterior. Claro, Pedro. Se não tiver mais ninguém para falar, né? Porque eu não quero tomar o tempo de mais alguém que possa querer acrescentar.
Pode falar. Eu não estou escutando. Você não se pode ser chamado Décio, não, né? O que você falou agora, eu fiquei... Olha, é o seguinte, a questão do que eu estava tentando colocar era justamente que eu disse realidade de uma maneira tanto equívoca, né? Mas eu estava falando de realidade material mesmo, realidade empírica, o que se coloca, o que pode ser empiricamente experienciado. Mas o que me incomoda no tipo de antinomias, sabe, aquelas antinomias da razão, Kant, inspirados pelo próprio Hume, né, é que há uma subordinação, portanto, ao aceitar esse tipo de argumento, da epistemologia em direção a subordinar a metafísica à epistemologia. Aí, no momento, você diz, como é que eu sei que Décio, que é o mesmo Décio que eu vi de manhã, agora é o Décio que eu vejo agora de tarde? Perguntar como é que eu sei, isso seria colocar, ao meu ver, a carroça na frente dos bois, por assim dizer, né? Ou dos cavalos, por assim dizer. É somente na medida em que nós podemos determinar qual é o objeto do conhecimento que nós podemos dizer o que é que podemos conhecer. As condições do conhecimento se dão a priori. Não. Você está dizendo eu sei. Eu não falei sei. Não interessa se eu sei ou se eu não sei. Interessa se eu sou o mesmo ou não. Independentemente de um sujeito conhecedor. É questão ontológica. É a ontologia que está em jogo, não a epistemologia. É questão de saber se eu sou o mesmo indivíduo de manhã ou não. Não interessa se você sabe ou não sabe se eu sou o mesmo ou não. Isso é outra questão. Tem que distinguir entre a epistemologia e a ontologia nesse sentido. Mas só a epistemologia na medida que há ontologia. E depois também, eu não sei tudo, né? Por exemplo, existe uma boa ordem sobre os números reais, mas ela não pode ser definida por nenhuma fórmula da linguagem de Zermelo Frank. Mas ela existe. Como é que eu tenho acesso a isso? Sem axioma de escolha, né? Sim, axioma da escolha. Claro. Então, você não tem acesso a ela. Então, como é que eu sei? Eu sei pelos pressupostos que eu assumo. É tudo assim, é tudo postulado, é tudo metafísica. Você postula que você não postula a realidade que está na tua mão, porque isso depende do teu DNA, da tua história, sei lá, da tua cultura. Mas existem relatos de antropólogos que estudam tribos. Por exemplo, tem agora na Amazônia, descobriram lá uma tribo que não conhece números. Eles não conhecem número. Eles não sabem se são 2, 3, não sabem. Não sabem o que é isso. É muito interessante esse negócio, porque isso depende de vários fatores. Genéticos, culturais, históricos, uma série de coisas. Eu acho que o Schrödinger tem razão. Você cria o mundo à sua volta, objetiva o mundo, você sai, você é o sujeito conhecedor, você faz de conta que o mundo está independente de você, mas você faz parte do mundo. Mas você vê o mundo como se ele fosse uma coisa fora. E é uma criação nossa, é uma criação da tua mente. Ele não é idealista, não é um berkeliano, não é nada. Mas é uma coisa que o mundo está aí, é objetivo, é real. Mas a maneira como você conceptualiza esse mundo é uma coisa que depende dos teus cânones genéticos, sei lá o quê. Ele não fala nesses detalhes, mas está no livro dele, na Mind and Matter, no capítulo 3, objetivação. Princípio de objetivação. É muito interessante aqui. Isso daí remonta a algumas teses medievais, né? Do problema medievais, ele não menciona isso, mas o Schrödinger, que conceptualismo. Ele era um excelente filósofo. Pedro Abelardo, acho que defendia alguma coisa nesse sentido. Aí eu não sei dizer. Eu acho que é. Aí já foge da minha alçada. Obrigado, Pedro. Obrigado. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, show que podemos encerrar essa última mesa e vamos ter um intervalo aí, uns 10 Obrigado minutos a todos, até